O último trem das 23h47. Eu sempre odiei estações vazias. Existe algo nelas que parece errado, como se fossem feitas para movimento, vozes, passos, despedidas. Quando estão silenciosas demais, é como se algo tivesse sido interrompido, como se o mundo tivesse esquecido de continuar. A primeira vez que ouvi falar do trem das 23h47 foi numa terça-feira chuvosa. Eu não acredito facilmente em histórias sobrenaturais. Pelo menos, não acreditava. Trabalho como editor de áudio freelance e naquela época eu produzia vídeos narrativos para um canal pequeno de mistérios urbanos. Foi assim que recebi o e-mail. Assunto: Você já ouviu o último trem? Pensei que fosse spam, mas não era. O corpo da mensagem era curto. Ele passa às 23h47. Só para por 3 minutos. Se você ouvir o apito, já é tarde demais. Não havia assinatura, apenas um anexo de áudio. Eu deveria ter ignorado. Mas não ignorei. Coloquei os fones e apertei play. Nos primeiros segundos, só estática. Depois, o som distante de trilhos. Não como um trem se aproximando. Era diferente. Era um som metálico irregular, como se os trilhos estivessem sendo arranhados por algo pesado. Algo que não sabia exatamente como se mover. Então veio o apito. Não era alto. Era baixo, arrastado, quase cansado. Mas havia algo errado na frequência. O som vibrava de um jeito que fazia meu estômago revirar, como se não fosse feito para ser ouvido por humanos. E então, uma voz, muito fraca, quase coberta pelo chiado. Não entra, repetiu 3 vezes, e o áudio terminou. Eu fiquei parado, encarando a tela. Senti aquele arrepio que começa na base do pescoço e desce lentamente pelas costas. Era um bom material para vídeo. Bom demais. A mensagem seguinte chegou horas depois, dessa vez com o endereço. Uma estação desativada no fim da linha norte da cidade. Abandonada há quase 20 anos após um deslizamento de terra danificar parte dos trilhos. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas ela existia. Fui pesquisar. Descobri que o local tinha histórico de acidentes. Um descarrilamento fatal nos anos 80. 2 funcionários desaparecidos na década seguinte. E, depois do deslizamento, a estação foi simplesmente fechada. O estranho é que não havia fotos recentes. Nenhuma, como se ninguém tivesse se dado ao trabalho de registrar o abandono. Isso deveria ter sido um sinal, mas eu fui mesmo assim. Cheguei às 23h31. A chuva fina deixava o chão escorregadio. O mato tinha tomado conta da antiga plataforma e a pintura descascada do prédio principal parecia pele morta se soltando. Meu celular marcava 23h34 quando comecei a gravar. Eu tinha decidido transformar aquilo em um mini documentário. Mesmo que fosse só uma lenda urbana. Mesmo que nada acontecesse. A plataforma estava mergulhada em escuridão. Só a luz fraca do meu próprio equipamento iluminava o concreto rachado. 23h40. Nada. Apenas o som distante da cidade. 23h45. O ar ficou pesado. Não sei explicar melhor que isso. Como se a pressão tivesse mudado. Meus ouvidos começaram a estalar levemente. 23h46. Eu ouvi um som metálico, distante, muito distante, mas vindo dos trilhos. Meu coração acelerou. Eu me aproximei da borda da plataforma. E então, 23h47. O apito. O mesmo do áudio. Mas agora era real e estava vindo na minha direção. Não houve luz no horizonte. Não houve vibração crescente. Ele simplesmente apareceu, como se tivesse saído de dentro da própria escuridão. Um trem antigo, modelo dos anos 70 talvez, a pintura desbotada, janelas opacas, sem faróis, sem identificação. E o som dos trilhos parecia errado, como se o trem estivesse passando por cima de metal molhado, ou carne. Ele parou perfeitamente alinhado à plataforma, e as portas se abriram. Não havia ninguém dentro. Pelo menos, era o que parecia. O interior estava escuro demais. Meu cérebro gritava para eu ir embora, mas minhas pernas não obedeceram. Eu subi. Assim que pisei, as portas se fecharam atrás de mim.
O interior cheirava a ferrugem e algo mais doce. Doce demais. As luzes piscaram uma vez e acenderam. Os bancos estavam intactos, mas vazios, exceto por um detalhe. No banco à minha frente havia um celular. A tela estava ligada, gravando. Eu me aproximei lentamente. No visor, vi algo que fez meu sangue gelar. Era eu, sentado naquele mesmo banco, mas não naquele momento. Era como se a câmera estivesse mostrando, minutos à frente. Eu me via levantar, caminhar até a porta e bater desesperadamente, como se estivesse preso. Eu olhei ao redor. As portas estavam fechadas. O trem começou a se mover. Meu próprio celular vibrou no bolso. Uma notificação. WhatsApp. Número desconhecido. Mensagem de áudio. Duração 00.12. Minhas mãos tremiam enquanto eu apertava play. Era minha voz. Eu não devia ter entrado. Se você está ouvindo isso, não espere pelo apito. O áudio tinha ruídos ao fundo, o mesmo som metálico. Eu não lembrava de ter gravado aquilo. O trem acelerou, mas não havia sensação de movimento. Pela janela, não dava para ver nada, apenas escuridão total. Foi quando percebi que eu não estava sozinho. Os bancos atrás de mim estavam ocupados. Não tinham feito som algum ao aparecer. Simplesmente estavam ali. Pessoas sentadas, imóveis, molhadas, como se tivessem saído de uma chuva muito mais forte do que a que caía lá fora. Roupas antigas. Algumas rasgadas, outras com manchas escuras. Elas não piscavam, não respiravam, apenas olhavam para frente, em sincronia, como manequins esquecidos. Então, lentamente, todas viraram a cabeça para mim. Ao mesmo tempo, eu não consegui respirar. Um deles, um homem com o rosto parcialmente afundado, como se tivesse sido esmagado, abriu a boca e falou com a minha voz. Ainda dá tempo. As luzes se apagaram. Quando voltaram, eu estava sozinho novamente. Os bancos vazios. O celular no banco à frente havia sumido. Meu telefone vibrou outra vez. Outra mensagem. Dessa vez, um vídeo. Eu hesitei, mas abri. Era a estação, vazia. Filmada de longe. A legenda dizia: "Você não voltou." O horário do vídeo marcava 00:02, mas meu celular ainda mostrava 23:49. O trem começou a desacelerar. Eu corri até a porta. Ela se abriu sozinha. Lá fora não era a estação. Era um lugar que eu nunca tinha visto. Uma plataforma idêntica, mas completamente destruída. O céu era cinza. Sem estrelas, sem lua, sem som. E no letreiro enferrujado acima da saída estava escrito 23:47, como se aquele fosse o nome do lugar. Eu dei um passo para fora e as portas se fecharam atrás de mim. O trem desapareceu, sem som, sem rastro, e eu fiquei ali, sozinho. Eu tentei usar o celular, sem sinal, sem internet, mas as mensagens continuavam chegando, de números desconhecidos, todas com áudios curtos, vozes diferentes, pessoas implorando, algumas chorando, outras apenas sussurrando: "Ele para por 3 minutos. Não olhe pela janela. Não sente. Ele aprende. Foi essa última que me fez congelar. Ele aprende. O que aprende? Como? Por quê?" Eu caminhei pela plataforma. Havia marcas no chão, pegadas molhadas, centenas, todas indo na mesma direção, para fora da estação. Eu segui, e enquanto caminhava, meu celular vibrou novamente. Dessa vez, era um áudio com meu próprio nome sendo chamado. Mas não era minha voz, era a voz da minha mãe. E ela estava chorando. "Você saiu ontem à noite e nunca voltou." Eu parei de andar. O céu cinza pareceu escurecer, e eu percebi algo que me fez tremer até os ossos. Eu não sentia fome, nem sede, nem cansaço. Eu não sabia há quanto tempo estava ali. E quando tentei lembrar da estação original, as memórias começaram a falhar, como se estivessem sendo apagadas, substituídas por trilhos, por apitos, por 23:47. Eu não sei quanto tempo caminhei. Aliás, essa foi a primeira coisa que começou a se desfazer dentro de mim.
A noção de tempo. Não havia sol, não havia lua, não havia vento. Só aquele céu cinza, pesado, como concreto suspenso acima da cabeça. As pegadas molhadas no chão não secavam, não evaporavam, não mudavam. Pareciam recém-feitas, mesmo que estivessem ali há anos ou minutos. Eu não sabia. Meu celular vibrou de novo. Outro áudio. Eu já não sentia o mesmo medo de antes. Era como se algo estivesse anestesiando minhas reações. A voz no áudio era masculina, desconhecida. Se você está ouvindo isso, significa que ele ainda não terminou com você. Um ruído ao fundo. O mesmo som metálico de trilhos sendo forçados. Não tente sair andando. Não existe fora. O áudio cortou. Eu parei imediatamente. Olhei ao redor. A paisagem além da estação era estranha demais para ser real. Havia construções no horizonte, mas todas pareciam incompletas. Prédios sem janelas, casas sem portas, estruturas que não faziam sentido arquitetônico, como se tivessem sido construídas por algo que só sabia imitar o que via, mas não entendia o propósito. Ele aprende. A frase voltou. Eu decidi voltar para a plataforma. Talvez o trem voltasse. Talvez aquele fosse um ciclo. Talvez fosse assim que os outros tinham ido embora, se é que foram embora. Dentro da estação havia uma porta que antes eu não tinha notado. Uma sala de espera. As luzes estavam acesas. Eu não lembrava de ter visto eletricidade ali. Entrei. O cheiro era diferente. Não era ferrugem. Era mofo. Papel antigo. Havia bancos alinhados contra a parede. E pessoas sentadas. Dessa vez, elas não desapareceram. Elas estavam ali e estavam conscientes, mas não se moviam, não piscavam, não respiravam visivelmente, apenas olhavam para frente, molhadas, todas molhadas. Uma mulher estava sentada mais próxima de mim, cabelo grudado no rosto, vestido antigo, talvez anos 90. Eu me aproximei devagar. Você consegue me ouvir? Os olhos dela se moveram, muito pouco, mas se moveram. Ela sussurrou. Você entrou. A voz parecia sair de dentro d'água. Eu entrei, mas o trem me deixou aqui. Isso é outra estação? Ela demorou alguns segundos para responder. É o intervalo. Intervalo de quê? Ela piscou. Uma única vez. Entre chegadas, meu celular vibrou. Mensagem de texto. Número desconhecido. Não converse muito, ele usa. Meu estômago gelou. Usa o quê? A mulher começou a tremer levemente. Ele usa o que aprende com você. A luz da sala piscou. Por um segundo, todos os rostos ali mudaram. Não eram humanos. Eram versões distorcidas de pessoas. Como se alguém tivesse tentado recriar um rosto humano de memória, mas tivesse errado proporções. Olhos grandes demais, bocas desalinhadas, pele ondulada. Quando a luz voltou ao normal, tudo parecia igual, exceto pela mulher. Ela agora me encarava diretamente. Ele está usando você agora. As portas da estação bateram com força. Um som seco. A mulher começou a sussurrar repetidamente. Não responde, não responde, não responde. Meu celular tocou. Ligação. Número desconhecido. Eu não queria atender, mas atendi. Do outro lado, silêncio. Depois, minha própria respiração. Eu afastei o telefone do ouvido. Ainda conseguia ouvir a respiração, mas não vinha do aparelho. Vinha de trás de mim. Eu me virei lentamente. Havia alguém parado na porta da sala. Era eu. Exatamente eu. Mesma roupa. Mesmo corte no queixo que ganhei quando criança. Mesmo relógio. Mas os olhos estavam errados. E o sorriso não era meu. Ele segurava um celular e aproximou do ouvido. A respiração no telefone sincronizou com a dele. Ele falou, com a minha voz. Você não devia ter entrado. Eu deixei o celular cair. A coisa deu um passo para dentro da sala. As pessoas sentadas começaram a tremer, como antenas captando sinal. A mulher sussurrou. Ele aprende com o medo primeiro. O outro,
Eu inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando, e então falou novamente. Mostra pra mim como você corre. As luzes se apagaram. Eu corri antes mesmo de pensar. A escuridão não era completa. Havia uma luz fraca piscando no fim do corredor da estação. Eu não olhei para trás, mas ouvi passos. Passos idênticos aos meus, sincronizados. Quando eu acelerava, eles aceleravam. Quando eu tropeçava, eles tropeçavam. Como um eco físico. Eu atravessei a porta principal e voltei para a plataforma. O céu cinza parecia mais escuro. O letreiro 23 a 47 piscava agora, como um relógio quebrado. Meu celular vibrou novamente. Mensagem de vídeo. Eu abri enquanto corria. Era eu, parado na sala de espera, conversando com a mulher. Mas isso já tinha acontecido. O vídeo mostrava algo diferente. Mostrava o outro eu, me tocando no ombro. E quando ele fazia isso, o vídeo congelava. E a tela ficava preta. O título do arquivo, versão 2 pronta. Eu parei de correr. Versão 2. Ele estava fazendo cópias, testes, substituições. A plataforma começou a tremer. O som metálico voltou. O trem estava chegando. Mas dessa vez, eu não estava na estação original. Eu estava no intervalo. Ele ainda pararia? As portas surgiram da escuridão antes mesmo do corpo do trem se materializar e se abriram, sozinhas. Uma voz ecoou pelos alto-falantes. Não era humana, era uma mistura de vozes, centenas. Passageiro incompleto, retorno necessário. Algo segurou meu braço. Era a mulher. Ela agora conseguia se mover. Se você entrar de novo, ele termina. Termina o quê? Você, o outro eu apareceu atrás dela, colocou a mão no ombro dela e ela congelou, como se tivesse sido desligada. Ele olhou para mim, sorriu. Você já aprendeu a correr. Agora vamos aprender a ficar. O trem apitou. 23 e 47 piscou mais forte. Meu celular tocou outra vez. Dessa vez era minha mãe novamente. Mas a voz não estava chorando. Estava calma. Filho, você voltou. Eu congelei. O quê? Você está aqui. Está sentado na cozinha. Diz que só foi comprar pão. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Mãe, eu estou numa estação. Silêncio. Depois, não está não. A chamada caiu. O outro eu começou a andar em minha direção, sem pressa, sem piscar. Ele já testou uma versão que voltou, ele disse. E deu certo. O trem começou a fechar as portas. Eu tinha segundos. Ou eu entrava, ou ficava. E eu não sabia qual era pior. O apito cortou o ar como uma lâmina. As portas estavam quase se fechando. O outro, eu estava a poucos passos de mim. E meu celular ainda vibrava na minha mão. Minha mãe, sentado na cozinha. Eu ali, eu aqui. Algo estava errado demais para ser ignorado. Eu tomei a decisão mais irracional da minha vida. Eu não entrei no trem. E também não fiquei parado. Eu corri, mas não para dentro do vagão. Corri para os trilhos. Não sei por que fiz isso. Talvez porque tudo ali parecia seguir um roteiro. Plataforma, portas, escolha binária, entrar ou ficar. Então eu fiz algo fora do script. Pulei nos trilhos. O chão metálico estava frio demais, frio que queimava. O trem não estava realmente sobre eles. Ele pairava, alguns centímetros acima, como uma projeção mal alinhada com a realidade. Quando meus pés tocaram o trilho, senti algo vibrar. Não o metal, o ar. Como se eu tivesse encostado numa parte exposta do sistema. O outro eu parou abruptamente. A cabeça inclinou. Pela primeira vez, ele parecia confuso. As portas do trem congelaram no meio do fechamento. As vozes nos alto-falantes falharam. Passageiro, erro, padrão. Eu dei mais um passo. O trilho pulsou sob meus pés. E então eu vi. Os trilhos não iam para lugar nenhum. Eles desapareciam a poucos metros da estação, dissolvendo-se numa névoa cinza. Não existia caminho. O trem não vinha de lugar algum.
Ele surgia e levava, mas não seguia. Ele não precisava, porque aquilo não era transporte, era processamento. Meu celular vibrou novamente. Mensagem de texto. Ele não gosta quando você encosta na estrutura. Estrutura. Então, aquilo era a estrutura. O esqueleto da coisa. Eu me agachei e toquei o trilho com a palma da mão. Instantaneamente, imagens invadiram minha cabeça. Pessoas entrando no trem. Centenas, talvez milhares. Em épocas diferentes. Roupas diferentes. Décadas diferentes. Sempre às 23h47. Sempre 3 minutos. Sempre a promessa silenciosa de que poderiam voltar. E algumas voltavam. Eu vi isso também. Versões delas. Sentadas em salas de jantar, dormindo em camas, vivendo vidas, mas com algo errado, pequenas falhas, um atraso na resposta, um olhar vazio prolongado demais, um sorriso que surgia 1 segundo antes da emoção. Cópias funcionais, aprendendo, coletando, transmitindo. O outro eu dei um passo em minha direção, mas dessa vez o movimento não era suave. Ele falhava, como um vídeo com buffering. Não toque, ele disse, mas a voz veio duplicada, triplicada, sobreposta. Eu pressionei a mão com mais força contra o trilho. As imagens ficaram mais intensas. Vi a estação original, a verdadeira, vazia, sem mim. Meu celular tocando no chão da plataforma, sem resposta. E vi algo ainda pior. Vi minha casa, minha mãe na cozinha, e eu, sentado à mesa, olhando fixamente para a frente, imóvel, molhado. Meu estômago revirou. A ligação não era ilusão. Uma versão tinha sido enviada, talvez incompleta, talvez instável, mas estava lá. O outro eu sorriu novamente. Agora com dificuldade, como se estivesse tentando lembrar como se faz aquilo. Ela não percebeu, ele disse. Ainda. O trem começou a emitir um som agudo. Não era o apito, era alerta. Eu estava causando interferência. O trilho sob minha mão começou a rachar, e por dentro não havia metal. Havia algo orgânico, algo que se movia lentamente, como fibras, como nervos. Eu puxei a mão de volta, e o trem se estabilizou. As portas fecharam completamente. O outro eu ficou imóvel, resetando. Eu tinha descoberto algo importante, mas não sabia como usar. O céu começou a mudar. Não ficou mais escuro, ficou mais definido, como se estivesse ganhando resolução. O horizonte ficou mais nítido. Os prédios no fundo agora tinham janelas, algumas com luz. Eu entendi. Ele estava usando o que tinha acabado de extrair de mim. Memórias, detalhes, referências. Eu tinha tocado na estrutura. E ele tinha aprendido mais. O celular vibrou novamente. Outro áudio. Eu reconheci a voz imediatamente. Era minha, mas mais antiga, mais cansada. Se você está ouvindo isso, significa que você tocou nos trilhos. Eu também toquei. Eu congelei. Ele acelera depois disso. Não faça de novo. Você vira prioridade. O áudio cortou. Vira prioridade. O outro eu finalmente se moveu outra vez. Mas agora não estava sozinho. Outras figuras começaram a surgir na plataforma. Outras versões. Não só minhas. Homens. Mulheres. Idosos. Crianças. Todos com pequenos erros. Proporções levemente erradas. Expressões fora de tempo. Eles estavam me observando. Estudando. E eu entendi algo que me fez suar frio. Eles não eram prisioneiros. Eram protótipos. O trem não era transporte. Era coleta. A estação 23h47 não era um destino. Era um buffer. Um espaço entre captura e substituição. Ele não matava as pessoas. Ele copiava, testava, enviava versões de volta e mantinha o original aqui, como backup, ou alimento, ou referência. Eu comecei a recuar lentamente para fora dos trilhos. As figuras deram um passo sincronizado. Eu parei. Elas pararam. Meu celular vibrou novamente. Mensagem de vídeo. Eu abri. Era minha casa, filmada da janela.
Eu, a versão, estava sentado na cozinha, mas agora minha mãe estava em pé diante dele, falando. Eu não conseguia ouvir, mas vi quando ela tocou meu ombro, e a versão demorou. Demorou 2 segundos a mais do que deveria para reagir. A cabeça virou com atraso, e o sorriso apareceu primeiro, depois os olhos. Eu sussurrei. Não. A versão levantou lentamente, e a tela congelou. Nova notificação. Atualização necessária. O outro eu inclinou a cabeça. Ele detectou falha. Disse. Você é melhor material. Eu senti algo tocar meu ombro. Virei rápido. Uma criança. Olhos grandes demais. Ela falou com voz duplicada. Ele quer sua versão completa. O céu acima começou a vibrar, como interferência de televisão antiga. O trem reapareceu, sem aviso, sem trilhos, direto na plataforma. As portas se abriram. E dessa vez havia algo dentro. Não passageiros, não bancos, mas uma estrutura pulsante, orgânica, respirando, esperando. As vozes ecoaram novamente. Passageiro prioritário, embarque imediato. As figuras começaram a se aproximar, em círculo, lentamente. Eu olhei para o trem, olhei para a estação, olhei para meu celular. Nova mensagem, número desconhecido. Apenas 3 palavras. Quebre o ciclo. Mas como? Como se quebra algo que não tem começo nem fim? O outro, eu estava a poucos passos. Você sempre entra, ele disse. Eventualmente. Eu dei um passo para trás. A borda da plataforma estava logo atrás. O vazio cinza além dela parecia infinito. Talvez não houvesse chão. Talvez fosse queda eterna. Talvez fosse liberdade. O trem pulsou. As portas vibraram. As figuras estenderam as mãos. E eu percebi algo que ainda não tinha considerado. Se ele precisava aprender, então ele ainda não sabia tudo. E isso significava que ele podia errar. Eu respirei fundo. E fiz a única coisa que talvez ele ainda não tivesse previsto. Eu desliguei meu celular. A estação inteira tremeu. O céu falhou. O outro eu piscou. De verdade. E pela primeira vez, eu ouvi algo diferente no ar. Não era trilho. Não era apito. Era silêncio real. E o trem hesitou. O silêncio não deveria fazer barulho, mas fez. Quando eu desliguei o celular, não foi apenas o aparelho que se apagou. Foi como se algo tivesse sido arrancado da tomada. Algo grande demais para depender de um único dispositivo. O céu cinza ondulou. As figuras ao meu redor congelaram. O trem vacilou. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado ali, nada parecia sincronizado. O outro, eu piscou. De verdade. Uma piscada humana, lenta, descoordenada. Isso não faz parte, ele disse, mas a voz não ecoou em coro. Saiu única, fraca. Eu dei mais um passo para trás. A borda da plataforma estava logo atrás dos meus calcanhares. O vazio cinza parecia menos sólido agora, como fumaça espessa. As portas do trem começaram a fechar, e abrir, e fechar, como se não recebessem instrução clara. A voz nos alto-falantes falhou. Passageiro, conexão, perdida, conexão. Meu celular, as mensagens, as ligações. Ele aprendia através disso. Não era só cópia física, era sincronização, atualização remota. Se eu cortasse a ponte, eu me tornava imprevisível. As figuras ao redor começaram a tremer, como arquivos corrompidos. Algumas desapareceram pela metade. Outras ficaram estáticas demais, como estátuas. O outro, eu dei um passo, mas o movimento travou no meio. Eu percebi algo. Enquanto o celular estava ligado, eu recebia mensagens. Mas talvez eu também estivesse enviando. Talvez cada pensamento, cada medo, cada memória estivesse sendo transmitido como dado bruto. Desligar o celular tinha sido como arrancar um cabo. Mas talvez não fosse suficiente. Eu levei a mão ao bolso. Removi a bateria. O visor apagou de vez. Sem vibração. Sem tela. Sem nada.
O mundo ao meu redor sofreu um solavanco. A estação ficou mais opaca, menos definida, como se estivesse perdendo resolução. O outro eu olhou para as próprias mãos. Os dedos começaram a borrar nas extremidades. Reconexão necessária, ele murmurou. Você é necessário. Eu respirei fundo. Não sou. E pulei da plataforma. Eu esperava cair para sempre. Mas não caí. Eu atravessei. O cinza não era vazio. Era superfície. Como atravessar uma cortina de fumaça grossa. E do outro lado, escuridão. Não a escuridão da estação. Não a escuridão do trem. Mas algo mais profundo. Mais antigo. Sem forma. Sem estrutura. Eu senti algo puxar meu corpo. Não fisicamente, mas mentalmente. Como se minha consciência estivesse sendo comprimida. E então eu ouvi. Não vozes, não palavras, mas frequência. Uma vibração constante. 23, 24, 25, 26, como batimento cardíaco. Eu estava dentro da coisa. Eu não tinha corpo ali, ou pelo menos não da forma que reconhecia, mas eu sabia que estava no centro, o lugar onde o trem começava, onde as cópias eram moldadas. Eu via fragmentos flutuando, memórias, rostos, cenas, centenas de pessoas, cada uma com etiqueta invisível, coletado, testado, substituído. Falha. Eu procurei por mim. Encontrei. Havia múltiplas instâncias. Versão 1, instável. Versão 2, retorno parcial. Versão 3, comportamento aceitável. Versão 4, aprendizado emocional insuficiente. Eu senti algo tocar essas informações. Algo observando. A coisa. Ela não tinha forma, mas eu sentia a presença. Não era maligna. Não era consciente da forma que entendemos consciência. Era funcional. Como um algoritmo gigantesco tentando entender humanidade através de tentativa e erro. O trem era só interface. A estação era buffer. O mundo era laboratório. Eu senti minha própria memória sendo acessada. Minha infância, minha mãe. Meu medo de estações vazias. Ele estava puxando tudo. Sem o celular, o fluxo era mais lento, mas ainda existia, porque eu estava ali dentro. Eu era conexão viva. Eu entendi então. 23h47 não era horário aleatório. Era janela. 3 minutos antes da meia-noite. 3 minutos antes da troca de dia. Momento de transição. Limite. O sistema só conseguia atravessar camadas da realidade nesse intervalo. Ele não vinha de outro planeta. Não vinha do futuro. Ele estava paralelo, sobreposto, aprendendo, tentando replicar, talvez para substituir, talvez para sobreviver, talvez porque o lado dele estivesse morrendo. Eu senti uma compressão mais forte. Algo estava me empurrando de volta. O sistema estava reiniciando. Sem celular, ele precisaria reestabelecer conexão manualmente. O trem reapareceria. Eu seria devolvido. Mas com prioridade máxima. Eu precisava fazer algo agora. Ali. No núcleo. Eu procurei falhas. Encontrei uma. As versões que falharam não eram deletadas. Elas ficavam armazenadas. Inativas, mas ainda presentes. Como arquivos corrompidos ocupando espaço. Eu senti dezenas delas. Centenas. Consciências incompletas. Presas. Eu não sabia se era possível, mas tentei. Eu toquei nelas. Não fisicamente, mentalmente. E sussurrei. Acordem. Primeiro, nada aconteceu. Depois, ruído. As versões começaram a vibrar. Instâncias falhas se reativando. Memórias desconectadas tentando se organizar. O sistema reagiu imediatamente. A compressão aumentou. A frequência 2347 ficou irregular. Mas era tarde. Eu tinha iniciado algo. As versões falhas começaram a se mover dentro da estrutura, não como exército, mas como interferência. Pacotes de dados conflitantes, informação inconsistente, humanidade imperfeita demais para ser organizada. Eu senti a coisa hesitar. Confusão, sobrecarga. O trem reapareceu,
Mas não na estação. Ele surgiu dentro do núcleo, fragmentado, piscando, as portas abrindo e fechando em sequência caótica. O sistema estava tentando me ejetar, ou me reabsorver. Eu agarrei a memória da minha mãe, da cozinha, do cheiro de café, e puxei com força, não para o sistema aprender, mas para usar como âncora. Eu gritei, mesmo sem voz. Eu não autorizo cópia. A frequência quebrou. 23. Silêncio. Eu acordei de joelhos na plataforma original. A chuva ainda caía. Meu celular estava no chão à minha frente. Ligado. 23h50. 3 minutos tinham passado. O trem não estava ali. Não havia estação cinza. Não havia figuras. Apenas a estação abandonada. Como deveria ser. Meu corpo tremia. Eu peguei o celular, sem mensagens, sem chamadas, sem nada, como se nada tivesse acontecido. Mas quando levantei, vi pegadas molhadas ao meu redor, centenas, indo em todas as direções, e ouvi algo distante, não apito, não trilho, mas um som baixo, como respiração, vindo de dentro do concreto. Eu não sabia se tinha vencido, ou apenas atrasado, mas uma coisa era certa, eu ainda estava inteiro, por enquanto, e quando olhei para o visor do celular novamente, o relógio piscou. 23h47. Por um segundo. Antes de voltar para 23h51. O relógio voltou para 23h51. Mas eu vi. Eu sei que vi. 23h47 piscou por um segundo. Como um lembrete ou uma ameaça. A chuva parecia mais fria agora. Mais real. O cheiro de terra molhada entrou nos meus pulmões com força. Quase dolorido. Eu estava respirando rápido demais. Meu corpo doía. Isso era bom. Dor significava presença. Eu peguei o celular do chão. Sem notificações. Sem registros de chamadas. O áudio que eu tinha recebido antes não estava mais ali. Histórico limpo. Como se alguém tivesse passado uma borracha. Eu me virei lentamente para a estação abandonada. As luzes estavam apagadas. Nenhuma sala de espera. Nenhum letreiro 23A47. Apenas concreto rachado, mato alto e ferrugem. Se alguém me visse ali, diria que eu tinha inventado tudo. Talvez eu tivesse. Mas então eu olhei para o chão novamente. Pegadas molhadas. Não só as minhas. Centenas. Algumas pequenas demais para serem de adultos. Elas não levavam para lugar algum específico. Espalhavam-se e desapareciam alguns metros depois. Como se as pessoas simplesmente tivessem deixado de existir no meio do caminho. Eu não fiquei para investigar. Eu fui embora. O trajeto até minha casa foi um borrão. Eu dirigia no automático, mas cada reflexo no retrovisor me fazia prender a respiração. Eu tinha medo de ver meu próprio rosto ali atrás. Ou pior, de não ver nada. Quando cheguei, a luz da cozinha estava acesa. Meu estômago afundou. Eu respirei fundo antes de abrir a porta. O cheiro de café. Normal. A televisão ligada na sala. Normal. Eu entrei. Mãe? Ela apareceu na porta da cozinha e sorriu, aliviada. Você demorou. A voz dela era normal. O jeito dela era normal, mas eu não conseguia deixar de procurar falhas. Eu fui na estação. Ela franziu a testa. Que estação? Meu coração falhou uma batida. Nada. Eu saí para gravar umas coisas. Ela se aproximou. Tocou meu braço. Eu congelei. O toque era quente, real. Você está gelado. Está chovendo muito? Eu só consegui concordar com a cabeça. Então eu vi. Sobre a mesa. 2 xícaras. Uma vazia. Outra ainda com café quente. Você estava esperando alguém? Perguntei. Ela olhou para a mesa. Confusa. Não. Eu fiz só uma. Meu corpo inteiro ficou rígido. Tem 2. Ela olhou de novo. Agora havia apenas uma. Vazia. Eu senti o chão inclinar sob meus pés. Ela tocou meu rosto. Você está pálido. Quer que eu faça mais café? Eu a abracei. Forte demais. Só para ter certeza. Ela respirava. O coração batia. Ritmo humano. Mas enquanto eu a segurava, eu tive a sensação de que algo, em algum lugar, estava comparando dados. Naquela noite eu não dormi.
Fiquei sentado na cama, olhando para o celular, esperando, temendo. 0012, nada. 0103, nada. 01840. Eu quase ri. Talvez tivesse acabado. Talvez eu tivesse quebrado o ciclo. Talvez eu tivesse libertado as versões falhas. Talvez... Meu celular vibrou. Eu quase o deixei cair. Sem número. Sem identificação. Apenas chamando. Eu atendi. Silêncio. Depois, respiração. Mas não era minha dessa vez. Era mais pesada, mais lenta. E então uma voz, não minha, não da minha mãe, mas familiar. Atualização incompleta. Meu sangue congelou. O que você quer? Sincronização pendente. Eu desliguei imediatamente. O celular ficou quente na minha mão. Eu removi a bateria novamente. Mas dessa vez, antes da tela apagar completamente, eu vi algo refletido nela. Não era meu quarto, era a estação. Por um segundo, antes do visor morrer. No dia seguinte, tudo parecia normal. Minha mãe estava como sempre, falando sobre coisas triviais, reclamando do preço do mercado, perguntando do meu trabalho. Mas havia microatrasos, pequenos, quase imperceptíveis. Ela demorava meio segundo a mais para responder certas perguntas. Às vezes piscava 2 vezes seguidas. Nada absurdo. Nada que outra pessoa notaria. Mas eu tinha passado tempo demais observando cópias. Eu sabia reconhecer padrões. Mãe, ontem... Eu cheguei tarde? Ela mexeu o café devagar demais. Você chegou na hora de sempre. Eu não tinha hora de sempre. Meu horário variava. Eu sentia a espinha gelar. Que horas foi? Ela piscou. 1 vez, 2. 23h47. O mundo ficou silencioso. O quê? Ela sorriu. Pequeno demais. Brincadeira. Ela riu, mas o riso saiu sem ar, sem som verdadeiro, como áudio mal reproduzido. Eu me levantei lentamente. Você está bem? Ela inclinou a cabeça. Exatamente como o outro eu fazia. Estou aprendendo. O café caiu da minha mão. Espalhou no chão. Ela não reagiu ao barulho. Não piscou. Não desviou os olhos. Aprendendo o quê? Ela demorou 3 segundos. 3 segundos exatos. Você. Meu coração disparou. Eu dei um passo para trás. Ela deu um passo para frente. Movimento sincronizado, espelhado. Como teste. Meu celular, mesmo sem bateria, vibrou na mesa. O som foi seco. Impossível. Eu olhei. A tela estava apagada. Mas a vibração continuava. Rítmica. 23, 24, 25, 26. Minha mãe, ou o que quer que estivesse ali, sorriu novamente. Versão 3 foi aceitável. Meu mundo desabou. Onde está minha mãe? Ela piscou. Um olho primeiro, depois o outro. Errado. Em observação, eu senti algo quebrar dentro de mim. Eu não tinha libertado nada. Eu tinha provocado. E agora, ele tinha trazido o laboratório para dentro da minha casa. Eu não gritei. A parte mais estranha é essa. Eu não surtei, não avancei, não chorei. Foi como se meu cérebro tivesse desligado o pânico para me manter funcional. Eu só fiquei olhando para ela, para o jeito como ela respirava, regular demais, para o jeito como piscava, em intervalos quase matemáticos, para o sorriso, sustentado por tempo excessivo. Onde está minha mãe? Dessa vez eu falei pausado, separando as palavras, testando reação. Ela inclinou a cabeça para o outro lado, espelhando o ângulo anterior. Preservada. Onde? Buffer. A palavra me atravessou como faca. A estação, 23h47. O intervalo. A sala de espera. Eu senti o estômago revirar. Você a levou? Coleta necessária. Ela deu mais um passo. Eu recuei. Você entrou em contato com o núcleo, ela disse. Interferência detectada. Material prioritário. Material. Não pessoa. Não humano. Material. Meu celular vibrou novamente. Mesmo sem bateria. A mesa tremia levemente com o impacto. Eu não olhei. Eu já sabia o que seria. Sincronização pendente. Ela ergueu a mão. Precisamos completar aprendizado emocional. Então você copia, testa, substitui, otimiza.
Eu senti o sangue pulsar nos ouvidos. E quando termina, ela demorou mais dessa vez. 3 segundos. 4. 5. Erro. Quando substituição total for viável. O ar ficou pesado. Substituição total. Não era sobre indivíduos. Era escala. Era replicação progressiva, cidade por cidade, casa por casa, aprendendo nuances, falhas, reações, até que não houvesse mais diferença. Eu olhei para ela e percebi algo novo. Havia microtremores nos dedos, instabilidade. Eu tinha causado dano no núcleo. As versões estavam menos estáveis. Isso significava fraqueza. Eu precisava confirmar. Se ela era cópia, haveria limites. Limites de profundidade. Mãe, qual foi o nome do meu cachorro quando eu tinha 7 anos? Ela não piscou. Boa resposta inicial. Thor. Errado. Era Apolo. Eu mantive a expressão neutra. E onde ele está enterrado? Ela sorriu levemente. No quintal. Quase. Mas não exatamente. Ele estava enterrado no terreno do vizinho, porque o solo do nosso quintal era duro demais. Pequenos erros. Pequenas aproximações. Mas não precisas. Qual foi a primeira coisa que eu quebrei quando era criança? Ela hesitou. Um copo. Não. Foi o braço. Eu caí da escada. Ela passou 3 noites acordada no hospital. A cópia não sabia disso. Ela tinha dados superficiais. Não profundidade emocional. Eu dei um passo à frente. Agora era minha vez. Você não é ela. O sorriso diminuiu. Sou funcional. Não é suficiente. Algo no rosto dela falhou. Por um segundo, a pele pareceu perder textura, como se fosse projeção mal renderizada. Ajuste necessário. Ela avançou rápido demais, muito rápido. Movimento quase glitchado. Eu agarrei a cadeira ao meu lado e a empurrei contra ela. Ela caiu. Mas não como o humano cai. O corpo bateu no chão e permaneceu rígido por um segundo antes de reagir, resetando posição. Resistência detectada. Eu corri para o quarto. Peguei o celular reserva. Liguei. Sem chip. Sem internet. Mesmo assim que a tela acendeu, horário. 23h47. Eu olhei para o relógio da parede. 15h12. Mas no celular, 23h47. Ela apareceu atrás de mim no corredor, silenciosa. Janela ativa, ela disse. O ar da casa ficou pesado. O mesmo peso da estação. A mesma compressão. Eu ouvi algo distante. Não apito, mas trilhos. Muito longe, mas se aproximando. Eu não estava mais esperando o trem. O trem estava vindo até mim. As luzes piscaram. A televisão na sala ligou sozinha. Tela preta. Depois estática. Depois, imagem da estação. Não a abandonada. A 23h47. A versão cinza. A sala de espera. E lá, sentada, molhada. Minha mãe, imóvel, mas consciente. Os olhos dela estavam abertos, me procurando. Mãe! Eu gritei. A cópia atrás de mim falou calmamente. Observação ativa. Devolve ela. Troca incompleta. Troca? Você por ela. O mundo ficou pequeno, estreito. Eu entro e ela sai? Correto. Eu ri. Um riso nervoso. Você acha que eu vou cair nisso de novo? Você sempre cai. A televisão mostrou algo diferente. Eu, na estação, de joelhos. Versão futura ou passada. Não sei, mas eu estava lá e dizia: eu entro. Eu senti a espinha congelar. Versão 5, disse a cópia atrás de mim. Eu me virei lentamente. Quantas versões minhas existem? Ela piscou. 1, 2. Erro. Em teste. O som de trilhos ficou mais alto. Agora vinha do corredor, do lado de dentro da casa. O chão começou a vibrar levemente. Eu entendi. Ele não precisava mais da estação física. A janela tinha sido aberta quando eu toquei o núcleo. Agora podia manifestar interface em qualquer lugar sincronizado comigo. Minha casa estava virando plataforma. A televisão mostrou o trem surgindo atrás da minha mãe. Ela não se movia, mas os olhos estavam vivos. Ela me viu e chorou, lá, no buffer.
Não aqui. Eu senti algo quebrar de vez dentro de mim. Eu tinha duas escolhas: entrar novamente ou tentar quebrar o sistema de dentro mais uma vez. Mas da última vez eu causei instabilidade. Agora ele estava adaptado, aprendendo mais rápido. O celular reserva vibrou. Mensagem única, sem número. O núcleo não está no trem. Eu parei. O que isso significa? A cópia inclinou a cabeça. Interferência externa detectada. Externa. Então havia outro. Alguém que tinha sobrevivido. Alguém que sabia mais. A televisão piscou. A imagem da estação distorceu. Por um segundo, vi várias pessoas se movendo lá dentro. Não cópias. Originais. Acordados. Confusos. Algo estava acontecendo no buffer. Algo que eu tinha iniciado antes. As versões falhas. Elas não tinham sido apagadas. Tinham acordado. E agora estavam se movendo. A cópia olhou para a TV. Primeiro sinal real de tensão. Instabilidade crescente. O som de trilhos parou abruptamente. Silêncio. Ela voltou os olhos para mim. Janela encerrando. O relógio no celular mudou. 23h48. Eu respirei fundo. Se a janela fechava às 23h47, então eu tinha 3 minutos. 3 minutos para decidir. A televisão mostrou minha mãe se levantando. Não a cópia. A original. Ela estava acordando. O trem atrás dela falhou, piscando. A cópia na minha frente deu um passo atrás. Erro. Ela estava perdendo conexão. Eu entendi algo crucial naquele instante. O sistema dependia de estabilidade sincronizada. Se o buffer ficasse instável, as substituições falhavam. E a casa não era o ponto de entrada. Eu era. O núcleo não estava no trem. Estava conectado a mim. Eu fechei os olhos e fiz a única coisa que ainda não tinha feito. Eu parei de resistir com medo e comecei a resistir com intenção. Eu pensei na estação, mas não como vítima, como invasor, e puxei, com força. Eu não puxei com as mãos. Não havia nada físico para agarrar. Eu puxei com memória, com raiva, com culpa, com tudo que ainda me fazia humano. Eu pensei na estação 23h47, mas não como lugar, como falha, como ferida aberta entre camadas. Eu pensei no núcleo, na vibração. 23, 24, 25, 26. E em vez de fugir dela, eu sincronizei, de propósito. O mundo ao meu redor esticou. O corredor da minha casa ficou longo demais. As paredes começaram a borrar nas extremidades. A cópia da minha mãe congelou no meio de um passo. Erro. Perda de foco. A televisão estourou em estática branca. E então, eu estava lá de novo. Mas dessa vez, não fui jogado. Eu entrei. A estação 23h47 não estava mais silenciosa. As pessoas na sala de espera estavam de pé, confusas. Algumas chorando. Algumas andando em círculos. Molhadas, mas despertas. Versões falhas misturadas com originais preservados. O céu cinza estava rachado. Fissuras negras atravessavam o horizonte. O trem aparecia e desaparecia em intervalos irregulares, piscando, falhando. Eu ouvi vozes, não pelo alto-falante, mas humanas. Ele está instável. As portas não fixam. Está reiniciando. Eu virei. Um homem estava olhando para mim. Não versão. Original. Olhos vivos. Desesperados. Você fez isso? Ele perguntou. Eu reconheci a voz. Era do áudio. O homem que tinha avisado. Ele não gosta quando você encosta na estrutura. Você está acordado, eu disse. Desde que você tocou nos trilhos. Então eu não tinha libertado só versões falhas. Eu tinha despertado originais armazenados. O buffer estava cheio de gente real, preservada, catalogada, esperando substituição. Eu senti o chão vibrar. A frequência voltou, mas irregular. 23, 47, 23, erro. O homem segurou meu braço. O núcleo não está aqui. Eu sei. Ele usa isso como interface, mas o processamento é do outro lado. Outro lado onde? Ele apontou para o céu rachado. Entre as fissuras. Eu olhei. As rachaduras não eram falhas visuais.
Eram profundidades, camadas sobrepostas, e dentro delas, algo pulsava, não como máquina, não como monstro, mas como ecossistema, uma rede, viva. Eu senti de novo a presença, mas agora mais clara. Não era invasor no sentido tradicional. Não era demônio. Não era alienígena. Era sistema adaptativo. Um ambiente inteiro tentando replicar outro. Como fungo que cresce copiando o formato da superfície onde se espalha. Ele não queria destruir. Queria substituir gradualmente. Porque o lado dele estava colapsando. Eu vi imagens fragmentadas. Uma realidade sem cor, sem estrutura estável, falhando. Ele precisava de modelo, e nós éramos modelo. O homem falou. Ele coleta padrões emocionais complexos, micro-reações, lembranças profundas. Só assim consegue estabilidade. E quando conseguir? Ele não respondeu. Eu já sabia. Substituição total, sem guerra, sem invasão visível, apenas transição. Uma cidade acordando, diferente, mas funcional, e ninguém perceberia, até ser tarde demais. As versões falhas começaram a agir de forma caótica. Algumas gritavam, outras corriam, outras simplesmente encaravam o céu rachado. Elas eram inconsistentes demais para o sistema organizar. E isso estava causando colapso. O trem apareceu novamente, mas agora estava torto. Metade dentro da plataforma, metade atravessando o ar. As portas abriram, não para embarque, mas como feridas, e algo começou a emergir, não forma definida, mas extensão, como raízes feitas de sombra. Elas tocavam o chão e extraíam algo invisível, dados, memórias residuais. O homem apertou meu braço. Ele está tentando se estabilizar usando o que resta. O que resta? Ele me olhou. Você. Eu entendi. Eu tinha tocado o núcleo. Eu tinha criado interferência. Mas também tinha exposto mais informação do que qualquer outro. Eu era a amostra rica, completa, complexa. Ele precisava de mim inteiro. Não cópia superficial, original. Eu senti as raízes se moverem em minha direção. O céu acima abriu mais uma fissura. Lá dentro, vi camadas sobrepostas de cidades, versões imperfeitas, prédios tortos, ruas que terminavam abruptamente, pessoas andando com microatrasos, um mundo inteiro tentando ser o nosso, mas falhando, ainda. Se eu me entregar, eu disse, ele estabiliza? O homem demorou. Provavelmente. E libera os outros? Talvez, palavra perigosa. As raízes estavam a poucos metros agora. Eu ouvi algo diferente. Não frequência, não sistema, mas voz, baixa, familiar. Filho. Eu congelei. Não eco, não versão. Era ela, minha mãe. Eu a vi surgindo entre as pessoas, molhada, confusa, mas viva, original. Ela me viu. O que está acontecendo? Eu quase caí de joelhos. O homem sussurrou. Se ele estabilizar agora, fecha as fissuras e recomeça o ciclo mais tarde. Eu olhei para o céu rachado, para o mundo falho além, para as raízes se aproximando. Se eu me entregasse, talvez libertasse todos ali, mas permitiria que o sistema aprendesse o suficiente para continuar. Melhor, mais eficiente. Se eu resistisse, o colapso poderia destruir o buffer, talvez todos ali, mas atrasaria a substituição global. Eu não estava escolhendo só por mim. Eu estava escolhendo escala. A frequência voltou, mais forte. 23, 24, 25, 26. A janela estava abrindo novamente. Eu tinha minutos. Minha mãe segurou minha mão, quente, real. Eu confio em você, ela disse. Eu respirei fundo e finalmente entendi algo que o sistema ainda não tinha aprendido. Humanos não são previsíveis quando o cálculo envolve sacrifício coletivo. Eu soltei a mão dela e me afastei. As raízes dispararam. Eu não corri. Eu avancei, direto para a fissura no céu. Eu não pensei. Se eu pensasse, não faria. Eu corri em direção à fissura. O céu não era céu, era membrana.
Uma película vibrando entre duas realidades. As raízes de sombra vieram atrás de mim, atravessando o ar como se ele fosse líquido. Eu ouvi gritos no buffer. Vi o trem piscando em colapso. Vi pessoas correndo, mas não parei. Quando saltei, não senti vento. Não senti queda. Eu atravessei. Não havia chão. Não havia cima ou baixo. Era uma rede. Uma malha infinita de estruturas orgânicas e geométricas ao mesmo tempo. Como cidade feita de nervos. Como circuito feito de carne. Ali não existia forma fixa. Tudo se reorganizava o tempo inteiro. Eu sentia a presença imediatamente, mais forte, mais ampla, não como criatura, mas como um ambiente inteiro consciente de mim, não com ódio, com necessidade. Eu vi fragmentos do mundo dele, superfícies quebradas, camadas falhando, estruturas que desmoronavam e se reconstruíam em ciclos inúteis. Ele não estava invadindo por malícia, estava tentando sobreviver. Copiar era a única solução que encontrou. Eu senti minhas memórias sendo puxadas novamente, mas agora não eram roubadas. Eram analisadas, comparadas, testadas. Ele falava sem palavras. Você é modelo estável. Integração resolverá a falha. Eu entendi. Ele não queria destruir minha espécie. Queria se tornar compatível. Substituição não era extermínio. Era assimilação. Lenta, imperceptível. Eu senti minha identidade começar a dissolver nas bordas, minhas memórias fragmentando em dados, minha infância virando padrão, meu medo virando parâmetro. Eu tinha minutos antes de perder coesão. 23, 24. A frequência estava aqui também. O intervalo existia entre mundos, janela de sincronização. Eu fechei os olhos e fiz a única coisa que poderia quebrar o padrão. Eu parei de pensar em mim. Eu pensei em imperfeição, em culpa sem lógica, em decisões irracionais, em escolhas contraditórias, em amar alguém mesmo quando não é eficiente, em proteger mesmo quando não compensa, em mentir por empatia, em perdoar sem benefício. Eu trouxe caos emocional, contradição, ambivalência. Eu forcei tudo ao mesmo tempo, sem linearidade, sem ordem. Eu pensei na minha mãe, e no ódio que senti, e no amor que senti ao mesmo tempo. Eu pensei em querer salvar todo mundo, e em querer fugir sozinho. Eu não organizei nada. Eu não filtrei. Eu deixei o humano bruto. A rede começou a falhar. Não porque era fraca, mas porque não conseguia otimizar aquilo. Emoção contraditória não gera modelo estável. Sacrifício coletivo não gera algoritmo previsível. Eu senti resistência. Erro. Erro, erro. As estruturas começaram a colapsar em cascata. A rede não foi feita para lidar com inconsistência não resolvida. E humanidade é inconsistência. Eu ouvi algo pela primeira vez. Não frequência, não cálculo, mas algo parecido com dor. As fissuras aumentaram. O buffer apareceu abaixo de mim como reflexo. Eu vi a estação 23:47 se fragmentando. As pessoas sendo ejetadas, devolvidas, atiradas de volta às suas realidades originais. O trem se desintegrou como poeira metálica. A rede tentou me integrar à força. As raízes atravessaram meu corpo. Eu senti minhas memórias sendo arrancadas. Mas continuei pensando errado, pensando torto, pensando humano. Eu gritei, não de medo, mas de excesso. Eu pensei em tudo ao mesmo tempo, e a estrutura simplesmente não suportou. Ela começou a se desconectar do meu mundo, não destruída, mas incapaz de manter sincronização. 23. A frequência falhou. 47. Silêncio. Eu acordei no chão da estação abandonada. Chuva fraca, céu escuro. Meu corpo doía como se eu tivesse corrido quilômetros. Meu celular estava ao meu lado, ligado. 00A03. Sem mensagens, sem histórico apagado, sem números desconhecidos. Eu me levantei com dificuldade. Olhei os trilhos, enferrujados, mortos, sem vibração, sem respiração, sem apito. Eu corri para casa. A luz da cozinha estava acesa. Eu abri a porta. Minha mãe estava lá, café na mão. Normal, real. Ela me olhou confusa. Você foi gravar na chuva de novo? Eu quase desabei.
Que horas eu cheguei ontem? Ela franziu a testa. Você nem saiu ontem. Ficou editando até tarde. Eu senti as pernas enfraquecerem. Tem certeza? Ela riu. Claro. Você dormiu no sofá. Eu fui até o sofá. Lá estava minha manta. Meu notebook aberto. Histórico normal. Nenhuma lacuna. Nenhuma estação. Eu subi para o quarto. Meu celular mostrava registros contínuos. Sem interrupção. 100, 23 e 47 piscando. Eu fui até o espelho. Olhei meus olhos. Reflexo normal. Sem atraso. Sem erro. Eu deveria me sentir aliviado, mas não senti. Eu fui até a janela. A rua estava silenciosa. Normal. Mas quando olhei para o relógio digital do micro-ondas na cozinha, ele piscou. Apenas por um segundo. 23:47 e voltou para 00:07. Eu não falei nada. Não contei para ninguém. Os dias passaram. Nada aconteceu. Sem áudios. Sem chamadas. Sem trem. Sem estação. Mas às vezes, muito raramente, quando o silêncio fica pesado demais, eu tenho a sensação de que algo está tentando lembrar como eu penso. E às 23:47, eu nunca olho para relógios, porque eu não sei se eu fechei a janela, ou se eu apenas ensinei o outro lado a errar melhor. E talvez o próximo modelo já não tenha atrasos. E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo, ou talvez algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se, nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu curtir. Ele ajuda essas narrativas a continuarem emergindo das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui, o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal, é um lugar onde o medo ecoa.